Olá, vou mostrar para vocês agora a tabela ESC. Ela é automaticamente calculada no portal multifuncional da CIF. E nessa primeira parte eu vou mostrar apenas o conteúdo, sem mostrar o cálculo. Okay? Ela aqui está baixada, né, no Word. E eu vou mostrar o conteúdo dela para vocês. Ela tem duas partes que são preliminares, que geram informações a respeito da avaliação que você está fazendo no caso. Seja você um assistente técnico de qualquer uma das partes, seja você o perito. Essas são algumas perguntas que estão diretamente ligadas à categoria da CIF e vão apenas gerar informações complementares para ajudar o juiz na sua decisão final, ok? Então, basicamente, são questões relacionadas a normas regulamentadoras e a aspectos ergonômicos, coisas simples relacionadas a esses dois tópicos. Okay? Essas são as duas partes iniciais e as suas respostas não determinam a quantificação ou a qualificação da incapacidade laboral, ou, se você preferir, da funcionalidade laboral. Bom, essa é a parte principal da tabela, que sim vale o cálculo. Para fazer uso disso, o usuário da tabela precisa ser um conhecedor da CIF, né? Ele vai colocar aqui categorias que são relevantes e ligadas à atividade profissional do trabalhador em questão, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, andar. Vamos supor que ele trabalha nos Correios, né? Vou usar a categoria aqui, andar longas distâncias. Se ele é um entregador de correspondências, essa é uma categoria que está diretamente relacionada à atividade laboral dele. Então, aqui o que o avaliador precisa fazer? Ele precisa selecionar ao menos 3 atividades que tenham relação direta com o trabalho. Okay? Tem relação direta com o trabalho, de 3 a 7. E vai colocar aqui o qualificador de capacidade. Tá? Por isso que eu digo, precisa conhecer a CIF, tanto para escolher a categoria, ou as categorias, quanto para escolher os qualificadores. Quem conhece a CIF sabe que nessa parte, atividades e participação, são 2 qualificadores, né? Desempenho e capacidade. Então, na fórmula, nós chamamos isso de SIL, porque a fórmula vai considerar a soma dos qualificadores aqui dessa coluna direita. SPS tem a ver com a participação, né? Aqui é simplesmente para responder sim ou não. No vídeo sobre o cálculo eu vou explicar o que significa esse menos 1 aqui, tá? Então, a pessoa precisa responder com o número 1 aqui, em um desses quadros do sim ou não. Isso aqui também conta para o cálculo. Vida cotidiana e déficit funcional. Também você vai responder, o avaliador vai responder com o número 1 para indicar sim. Tá? Então, onde houver sim, vai ser o número 1, porque aqui você também vai usar a soma desses números. Mais uma vez, responda com o número 1, né? São duas perguntas relacionadas aos fatores ambientais. Então, são essas as partes da tabela ESC, sendo que SIL, né, é a mais importante. Você pega informações que valem para o cálculo, tá? Das atividades laborais, as dificuldades que as pessoas têm em realizar atividades que são intrínsecas, né, ao seu trabalho, algumas categorias de participação social, algumas de funções e estruturas do corpo, falando na linguagem da CIF, e algumas de fatores ambientais.
Pois isso vira essa fórmula aqui. Tá? PIO é percentual de incapacidade laboral. Se você fizer a imagem inversa, né? Usar o 100 menos esse resultado, você vai ter o percentual de funcionalidade laboral. Né? Então, aqui esse percentual de incapacidade laboral é o inverso do percentual de funcionalidade laboral. Ok? E aí, uma escala que é uma escala qualitativa. Né? Os artigos, são 3 artigos já publicados sobre a tabela S que explicam tanto a fórmula quanto essa junção com essas possibilidades de qualidades, né? Leve, moderada, grave e completa. Aqui você vai colocar o resultado final, da quantificação em percentuais, e aí, de acordo com a tabelinha ali de cima, né, com a indicação de cima, você vai colocar aqui a qualidade. A tabela ESC não acaba aqui. Por que ela não acaba aqui? Porque além dela indicar a quantificação da incapacidade laboral, ela recomenda um percentual de indenização, que não necessariamente é o mesmo. Quando será o mesmo? Isso depende do nexo. Ou seja, o que é nexo? A ligação dessa incapacidade laboral com o trabalho, no sentido do trabalho ter sido a causa da incapacidade. Esse é um outro julgamento, e é o julgamento mais importante que o assistente técnico, o perito, precisa fazer. A pessoa pode ter uma incapacidade laboral que foi causada, por exemplo, por um acidente doméstico, que não teve relação com o trabalho. Mesmo assim, a pessoa vive incapacidade laboral, mas não foi causada por aquele trabalho naquela empresa. Então, a empresa não está condenada a indenizá-lo. Então, essa é uma parte muito importante para ter um entendimento muito claro. Nexo é, se houve nexo, se tem ligação com o trabalho. Nexo. Tá? A gente chama de nexo causal quando o trabalho é a única causa da incapacidade laboral. O trabalho é 100% responsável por aquela incapacidade laboral. Por exemplo, ele trabalhava em uma mina e a mina explodiu e aí ele perdeu 2 dedos da mão. Então, isso foi um acidente de trabalho. Né? O trabalho foi responsável pelo problema atual. Ou ele desenvolveu um problema crônico, né? Por esforços repetitivos que eram realizados durante o trabalho. Vamos ver na área de metalurgia, por exemplo. Então a gente chama isso de nexo causal. Quando o nexo for causal, significa 100%. 100% do problema foi causado pelo trabalho, pela atividade do trabalho. Quando for causal, quando você marcar o X aqui, ó, o resultado da quantificação vai ser o mesmo de recomendação da indenização. Isso vai ser calculado pelo juiz, considerando outras vertentes, né? O tempo de serviço para o futuro esperado, o salário, etc. e tal. Tá? Mas aí é 100%. Então aqui também vai dar 100%. Okay? Se for causal. Agora vamos supor que não é causal. Vamos supor que o trabalho ele é uma causa, mas ele não é totalmente a causa. A pessoa já tinha um problema de saúde antes, que foi agravado pelo trabalho. Ou a pessoa estava trabalhando e aquele trabalho causava um problema, mas ela também adquiriu uma
doença ou teve também um acidente em outro lugar. Então, foi concorrente. Pré-existente, se ela já tinha uma doença que foi agravada, concorrente se aconteceu ao mesmo tempo, ou superveniente se aconteceu depois. Por exemplo, ela teve um problema, e aí um problema no ombro, uma lesão ligamentar, uma lesão muscular, né, uma descontinuidade, ela fez uma cirurgia, né, e aí essa cirurgia não teve sucesso, e atualmente ela está pior do que ela estava antes da cirurgia, e o problema que levou à cirurgia foi um problema do trabalho. Aí, nesse caso, é uma concausa superveniente. O que o perito precisa definir nisso, o assistente técnico precisa definir nessa relação aqui? Quanto é causado pelo trabalho, quanto é causado pela outra causa. Certo? Por isso que é concausa. Tem duas causas, tem mais de uma causa. O trabalho é responsável por quanto? Se o trabalho é responsável por 100%, então é causal. Certo? Se é concausal, vai ser um desses tipos e o trabalho vai ser responsável ou por 25%, ou por 50%, ou por 75%. É isso que o perito precisa determinar, né? Com as suas avaliações e justificativas. Ora, e aí fica fácil, né, para você determinar a recomendação do percentual de indenização. Vamos supor que na quantificação de incapacidade laboral tenha dado 20%. Vamos para o nexo. Se o nexo é causal, qual o percentual de indenização? 20%. Você repete. Se é concausal, aí você tem que ver qual o grau. Se é concausal grau 1, é 25%. Se é grau 2, 50%. Se é grau 3, 75%. Vai ficar bem fácil, eu vou começar pelo grau 2. Se é grau 2, metade é pelo trabalho. Metade de 20% é 10. Então, embora a incapacidade laboral seja de 20%, o percentual recomendado para a indenização é de 10. Porque o trabalho não é totalmente a causa do problema. Ele é a causa de metade do problema. Se é de grau 1, é 25%. Quanto é 25% de 20? 5. E se é 75% de 20? 15. Então, a tabela ESC faz a quantificação de acordo com essa tabela aqui. Ele vai fazer a qualificação e vai fazer essa recomendação, porque essa decisão é totalmente do juiz. Ok? Vamos na sequência da continuidade. E depois eu volto com um exemplo, né, de cálculo dessa tabela com um caso real.